E se o seu maior ato de bondade mudasse para sempre a sua vida? Você já viu alguém tão frágil que parecia carregar o peso do mundo nos ombros? Imagine andar apressado pela rua e, no meio da chuva, ver uma jovem grávida segurando flores murchas com as mãos frias, tentando sorrir para vender. Agora, imagine parar, olhar nos olhos dela e dizer algo que ninguém esperaria. Quero todas e quero você também. Comente. Todo mundo merece uma segunda chance. Curta se acredita que a bondade pode mudar destinos. Inscreva-se para acompanhar histórias que vão tocar seu coração. Compartilhe para inspirar alguém que precisa acreditar no amor outra vez. A chuva martelava nas calçadas de concreto como dedos impacientes batucando numa mesa gelada. Helena apertou o xale encharcado contra o peito, tentando proteger a barriga redonda que pulsava com vida sob o tecido desbotado. 6 meses. 6 meses carregando essa criança que chutava suas costelas sempre que ela se inclinava para amarrar os cadarços furados do tênis. O cheiro acre da chuva se misturava ao perfume doce das flores murchas em suas mãos trêmulas. Rosas brancas que já não eram tão brancas assim, pétalas amassadas pela umidade, hastes escorregadias entre os dedos gelados. Cada gota que caía sobre as flores era uma moeda a menos no final do dia. Cada pétala que se desprendia era um grão de arroz que não chegaria ao seu prato. "Flores, rosas fresquinhas!" gritou, a voz rachada pela garoa fina que insistia em cair desde o amanhecer. Ninguém parava. Os carros passavam em velocidade, espalhando poças de água suja nas suas pernas nuas. Os pedestres se escondiam sob guarda-chuvas coloridos, olhando para o chão molhado, evitando seus olhos. Helena conhecia esse olhar. Ou melhor, conhecia a ausência dele. Era como se ela fosse invisível, um fantasma carregando flores mortas numa tarde cinzenta. O bebê chutou forte, bem na altura do estômago vazio. Helena levou a mão livre à barriga, sussurrando baixinho. "Calma, meu amor. A mamãe vai conseguir alguma coisa hoje." Mas as palavras saíam ocas, sem convicção. O aluguel vencia em 3 dias. A dona Margarida já havia batido na porta 2 vezes nesta semana, os olhos pequenos faiscando de raiva, as unhas compridas tamborilando na madeira descascada da porta. "Ou você paga ou você sai, Helena. Não tenho paciência para mãe solteira sem dinheiro." O estômago roncou alto, um som que se perdeu no barulho da chuva. Desde ontem de manhã, só havia comido 2 pães dormidos que a padaria ia jogar fora. O bebê estava sugando todas as suas forças, todas as suas reservas. Helena sentia as pernas bambas, a visão ligeiramente turva. "Se eu parar, não como. Se eu continuar, posso perder meu filho." A frase ecoou na sua mente como um eco doloroso. Tinha ouvido isso do médico do posto de saúde, um homem cansado de óculos tortos, que mal levantou os olhos da prancheta quando ela contou sobre as longas horas em pé, sobre as noites mal dormidas no colchão fino sobre o chão frio. "Você precisa descansar, menina. O bebê precisa de repouso." Mas como descansar quando o mundo não parava? Como parar quando cada minuto parada significava mais 1 hora de fome? Um carro freou bruscamente bem na sua frente, jogando uma onda de água gelada nos seus pés. Helena deu um passo para trás, instintivamente protegendo a barriga com ambas as mãos, deixando as flores caírem no chão encharcado. O motorista buzinou irritado e seguiu em frente, deixando apenas o cheiro de óleo queimado no ar úmido. Helena se agachou devagar, recolhendo uma por uma as flores espalhadas na calçada molhada. As pétalas brancas agora tinham manchas marrons da lama, os caules estavam quebrados em alguns pontos, lágrimas quentes se misturaram à chuva fria no seu rosto. "Não, não, não", murmurou, tentando endireitar as hastes danificadas. Era tudo o que tinha.
R$ 15 investidos em flores que agora pareciam lixo nas suas mãos. R$ 15 que poderiam ter virado leite, pão, um pedaço de frango para dar força ao bebê que crescia dentro dela. O vento frio cortou através do xale molhado, fazendo Helena tremer violentamente. Seus lábios estavam roxos, os dedos dormentes de frio. Mas ela se levantou devagar, reorganizando as flores danificadas, tentando esconder as pétalas machucadas atrás das que ainda restavam inteiras. "Flores! Alguém quer flores!" gritou novamente, a voz mais fraca agora. Uma mulher elegante passou apressada, falando alto no telefone, os saltos altos batendo no asfalto molhado numa sinfonia irritante. Não vou conseguir chegar a tempo. Está chovendo demais. O trânsito está impossível." Helena estendeu timidamente as flores na direção da mulher, mas ela nem sequer olhou. Apenas desviou ligeiramente o caminho, como se Helena fosse um poste, um obstáculo a ser evitado. O cheiro de café quente vinha da padaria do outro lado da rua. Helena fechou os olhos por um instante, imaginando o gosto do pão quentinho derretendo na boca, o café doce descendo pela garganta, aquecendo o peito gelado. Quando abriu os olhos, a realidade voltou com força total. A chuva, o frio, as flores murchas, a barriga vazia. Mais uma hora se passou. Helena havia mudado de esquina 3 vezes, sempre sendo expulsa por outros vendedores mais velhos, mais experientes, mais agressivos na disputa por cada centavo. Agora estava encostada na parede fria de um prédio comercial, tentando se proteger da chuva que parecia ter intensificado. Suas pernas tremiam incontrolavelmente. Não sabia mais se era do frio ou da fraqueza. O bebê havia parado de chutar, e isso a assustava mais do que quando ele se mexia demais. Será que estava tudo bem? Será que ele estava sentindo a fome também? "Por favor, Deus", sussurrou, olhando para o céu nublado. "Só hoje. Só preciso vender algumas hoje." Foi então que ouviu o ronco grave de um motor potente aproximando devagar. Helena levantou os olhos cansados e viu um carro preto, elegante, com vidros escuros, parando bem na sua frente. O motor continuou ligado, o som baixo e constante contrastando com o tamborilar caótico da chuva. Por um momento, Helena pensou que fosse apenas mais um carro parando no semáforo, mas o sinal estava verde, e o carro permaneceu ali, parado, como se o motorista estivesse observando alguma coisa. Observando ela. Helena limpou o rosto molhado com as costas da mão, tentando limpar as lágrimas misturadas com a chuva. Endireitou os ombros curvados, levantou o queixo e segurou as flores com mais firmeza. Talvez fosse sua chance. Talvez finalmente alguém parasse, alguém comprasse, alguém visse que ela existia. O vidro do motorista começou a descer lentamente, revelando primeiro apenas uma mão masculina apoiada no volante. Depois, um braço vestido com manga de camisa social impecável. Helena segurou a respiração, o coração batendo mais forte que os chutes do bebê na sua barriga. Era agora ou nunca. O vidro desceu completamente e Helena sentiu o hálito quente do ar-condicionado escapando do interior luxuoso do veículo. O contraste era brutal. Ela ali, encharcada e tremendo, e do outro lado, um mundo de couro macio e aquecimento perfeito. O homem que a observava tinha olhos escuros como café amargo, cabelos negros ligeiramente molhados pela chuva e uma expressão indecifrada no rosto anguloso. Usava uma camisa social branca impecável, sem nem mesmo uma gota de chuva, como se vivesse numa bolha protegida do mundo caótico lá fora. Rafael Montenegro. Helena não sabia o nome dele ainda, mas algo no modo como ele a olhava fez seu estômago se contrair. E não era apenas a fome, era uma intensidade que ela nunca havia sentido antes, como se ele conseguisse ver através das suas roupas molhadas, através da sua pele gelada, direto para os medos que carregava no peito.
Quanto custam todas as suas flores? A voz dele era grave, controlada, com um sotaque refinado que Helena só ouvia na televisão. Por um momento, ela ficou muda. Ninguém nunca havia perguntado sobre todas as flores. Normalmente, quando alguém parava, o que era raro, escolhiam uma ou duas, pechinchavam o preço, reclamavam da qualidade. Todas, gaguejou, a voz saindo mais rouca que o normal. Todas, ele repetiu, os olhos fixos nos dela. Não olhava para as flores murchas, não fazia cara de nojo pela aparência dela. Apenas a observava com uma atenção desconcertante. Helena fez um cálculo rápido na mente. 23 rosas, algumas mais danificadas que outras. Normalmente vendia cada uma por R$ 2 quando conseguia. Se ele comprasse todas, R$ 46, disse rapidamente, depois hesitou. Mas se o senhor quiser, posso fazer por 40. 46 está perfeito. Ele interrompeu, tirando uma carteira de couro do bolso interno do paletó. O movimento foi fluido, natural, como se R$ 46 fossem moedas soltas no bolso da calça. Helena viu notas organizadas na carteira. Muitas notas. Mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. O homem separou 2 notas de 50 e estendeu pela janela. Não tenho troco. Ela começou, mas ele balançou a cabeça. Não precisa. Os dedos dele roçaram nos dela quando pegou as flores. A pele estava quente, macia, sem calos. Mãos que nunca carregaram peso, nunca foram cortadas por espinhos, nunca tremeram de frio numa manhã de inverno. Helena segurou as notas com mãos trêmulas. R$ 100. Era mais do que ganhava em uma semana inteira. O bebê chutou animadamente na sua barriga, como se soubesse que finalmente haveria comida de verdade hoje. Ela esperava que ele fosse embora agora. Era assim que funcionava. Compra, paga, sai. Mas o homem continuou ali, o motor ligado, observando-a com aquela intensidade perturbadora. Como você se chama? Perguntou. Helena. A resposta saiu automaticamente, antes mesmo que ela pudesse pensar se devia ou não dizer. Helena. Ele repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o sabor das sílabas. Quantos anos você tem? A pergunta a pegou desprevenida. Por que ele queria saber? Por que não ia embora com suas flores caras? 19, murmurou instintivamente levando a mão à barriga redonda. Algo mudou no rosto dele. Uma sombra passou pelos olhos escuros. Uma linha se formou entre as sobrancelhas. Ele olhou para a barriga dela, depois para as roupas encharcadas, para os sapatos furados, para as mãos machucadas por espinhos. Está com fome? A pergunta foi direta, sem rodeios. Helena sentiu o rosto esquentar de vergonha. Era tão óbvio assim. A fome estava estampada na sua cara magra, na forma como ela tremeu quando o cheiro de comida chegou até ali, vindo da lanchonete próxima. Não, estou bem, mentiu, mas o estômago ronco a desmentiu imediatamente, um som alto que ecoou no silêncio entre eles. Rafael, ela ainda não sabia o nome dele, deixou escapar algo que quase parecia um sorriso. Mas não era um sorriso cruel, era triste. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa de verdade? Insistiu. Helena baixou os olhos. Não conseguia mentir sob aquele olhar penetrante. Ontem de manhã, admitiu em voz baixa, uns pães da padaria. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva batendo no capô do carro e no asfalto. Helena se sentia exposta, vulnerável, como se ele conseguisse ler todos os seus segredos apenas olhando. Entre no carro, disse ele de repente. O quê? Helena deu um passo para trás, alarmada. Todas as histórias de terror que sua mãe costumava contar sobre homens estranhos e moças ingênuas voltaram à mente num rush de pânico. Você está encharcada, com fome, grávida, em plena chuva. Ele falou devagar.
como se estivesse explicando algo óbvio. Não vou te machucar, só quero te levar para comer alguma coisa. Eu não conheço o senhor. Helena abraçou o próprio corpo, tentando parar de tremer. Meu nome é Rafael Montenegro, disse ele, estendendo a mão direita pela janela. Tenho 32 anos, trabalho com investimentos, moro sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só. Fez uma pausa. E você acabou de me vender flores na chuva quando deveria estar em casa, descansando, cuidando de si mesma e do seu filho. O jeito como ele disse seu filho fez algo estranho acontecer no peito de Helena. Não foi julgamento, não foi pena, foi cuidado. Por que o senhor quer me ajudar? Perguntou, ainda desconfiada. Rafael ficou quieto por um momento, os dedos tamborilando no volante de couro. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase íntima. Porque já estive perdido antes e alguém me ajudou quando eu mais precisava. Ele a encarou diretamente. Hoje é a minha vez de ajudar. A chuva parecia estar ficando mais forte. Helena sentia a água escorrendo pelo cabelo, pingando no colarinho da blusa. O frio estava penetrando nos ossos e o bebê havia parado completamente de se mexer. Ela olhou para as notas molhadas na sua mão. R$100, suficiente para comprar comida de verdade, para pagar parte do aluguel. Mas e se fosse uma armadilha? E se ele fosse um daqueles homens que aproveitavam de mulheres desesperadas? Só um almoço, disse Rafael como se lesse seus pensamentos. Em algum lugar público com outras pessoas por perto. Depois eu te trago de volta para onde você quiser. Helena olhou ao redor. A rua estava praticamente vazia por causa da chuva. Não havia mais nenhuma venda possível hoje. O dinheiro das flores daria para algumas refeições, mas ela ainda precisava conseguir mais antes do fim da semana. O estômago roncou novamente, mais alto desta vez. O bebê deu um chute fraco, preguiçoso, diferente dos chutes energéticos de sempre. Quanto custa? Helena engoliu em seco, reunindo coragem para fazer uma pergunta que nunca pensou que faria. Quanto custa para eu jantar com o senhor? As palavras saíram num fio de voz, quase perdidas no barulho da chuva. Ela imediatamente se arrependeu, o rosto queimando de vergonha. Que tipo de mulher ela havia se tornado? Que tipo de mãe? Mas Rafael não pareceu chocado, não pareceu nojento ou interessado da forma errada. Apenas inclinou ligeiramente a cabeça, como se fosse uma pergunta perfeitamente razoável. Não custa nada, disse suavemente. Porque não é esse tipo de jantar. Helena levantou os olhos, confusa. É o tipo de jantar que uma pessoa oferece para outra quando vê que ela precisa de comida e de um lugar quente para ficar por algumas horas. Ele abriu a porta do passageiro de dentro do carro. Sem compromisso, sem obrigação, sem nada além de um prato quente e uma conversa, se você quiser conversar. A porta ficou aberta, esperando. Helena podia ver o banco de couro bege, podia sentir o calor saindo de dentro do veículo. Seu corpo inteiro ansiava por aquele calor, por um momento de descanso, por comida de verdade no estômago. Mas ainda havia medo. Sempre havia medo. Como eu sei que posso confiar no Senhor? Perguntou, as palavras quase se perdendo na chuva que recomeçava a cair mais forte. Rafael desligou o motor e saiu do carro, a chuva imediatamente encharcando sua camisa social cara. Ele não parecia se importar. Aproximou-se devagar, as mãos visíveis, os movimentos cuidadosos como quem se aproxima de um animal ferido. Você não sabe, disse honestamente. Não tem como saber, mas eu sei que se você continuar aqui na chuva, sem comer, pode desmaiar. E aí tanto você quanto seu bebê vão estar em perigo. Ele estava perto o suficiente agora para que Helena visse as gotas de chuva nos cílios dele, para sentir o cheiro sutil de uma colônia cara misturada com o aroma masculino natural. Deixa eu te fazer uma pergunta, disse Rafael, a voz gentil. Se você desmaiar aqui na chuva, quem vai cuidar de você?
A pergunta foi como um soco no estômago vazio. Ninguém. A resposta era ninguém. Não havia família, não havia amigos, não havia namorado. Era só ela e o bebê contra o mundo inteiro. Helena olhou mais uma vez para o carro quente, para o homem que havia acabado de gastar R$ 100 nas suas flores murchas sem nem piscar, para a chuva que continuava caindo implacável. Tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Está bem, sussurrou, mas só um jantar. O calor do carro envolveu Helena como um abraço. Ela afundou no banco de couro macio, sentindo pela primeira vez em meses o luxo de estar completamente seca e aquecida. O cheiro do interior era uma mistura deliciosa de couro novo e a colônia sutil de Rafael. Masculina cara, reconfortante de uma forma que ela não esperava. Suas roupas molhadas começaram a formar uma pequena poça no banco impecável, mas Rafael não disse nada. Apenas ligou o aquecimento no máximo e dirigiu em silêncio pelas ruas molhadas da cidade, deixando que ela se recuperasse do choque de estar finalmente em segurança. Helena observava pela janela as pessoas correndo na chuva, lutando com guarda-chuvas que viravam do avesso, saltando sobre poças. Há 20 minutos, ela era uma delas. Agora estava dentro de um mundo completamente diferente, onde a chuva era apenas um inconveniente visual do lado de fora. "Para onde estamos indo?" perguntou baixinho, a voz ainda rouca de tanto gritar vendendo flores. "Um lugar tranquilo", respondeu Rafael, os olhos fixos no trânsito. "Nada muito sofisticado. Só um restaurante onde servem comida boa e onde ninguém vai te olhar torto." Helena baixou os olhos para suas roupas encharcadas e desbotadas. Nem havia pensado nisso. Como ela iria entrar num restaurante vestida daquele jeito? O que as pessoas iam pensar? O que os garçons iam dizer? Como se lesse seus pensamentos, Rafael estacionou em frente a uma loja de roupas femininas. "Espera aqui um minuto", disse, saindo do carro novamente na chuva. Helena o viu entrar na loja através da vitrine iluminada. Podia vê-lo conversando com uma vendedora, gesticulando para explicar alguma coisa. A moça olhou na direção do carro, acenou com a cabeça e desapareceu entre as araras de roupas. 15 minutos depois, Rafael voltou carregando 2 sacolas grandes. "Roupas secas", explicou, entregando as sacolas para ela. A vendedora disse que calculou o tamanho pela descrição que dei. "Se não servir, a gente volta e troca." Helena abriu uma das sacolas com mãos trêmulas. Dentro havia um vestido de malha azul marinho, macio e quente, claramente feito para mulheres grávidas. Na segunda sacola, uma calcinha nova, sutiã adequado para gestantes, meia calça e um sapato baixo de couro marrom. "Eu não posso aceitar isso", murmurou, mas suas mãos acariciavam o tecido macio do vestido como se fosse seda pura. "Claro que pode. Você não pode jantar molhada, vai pegar pneumonia." Rafael apontou para um shopping center do outro lado da rua. "Tem um banheiro lá. Vai se trocar, se arruma como quiser. Eu espero aqui." Helena hesitou. Era muita generosidade de um estranho. Ninguém fazia isso sem esperar algo em troca. "Por que está fazendo isso?" perguntou diretamente, procurando nos olhos dele algum sinal de segundas intenções. Rafael ficou quieto por um momento, os dedos tamborilando no volante. Quando falou, havia uma tristeza antiga na voz. "Minha irmã mais nova morreu aos 19 anos", disse baixinho. "Grávida, sozinha, sem ninguém para ajudar." Ele a encarou. Ela tentou pedir ajuda, mas as pessoas fingiam que não viam. Todo mundo estava ocupado demais com seus próprios problemas. O silêncio pesou entre eles. Helena sentiu um aperto no peito, uma dor que não era dela, mas que de alguma forma compartilhava. "Como ela morreu?" perguntou suavemente. "Desnutrição, estresse, o corpo não aguentou sustentar ela e o bebê ao mesmo tempo." Rafael desviou o olhar.
Podia ter sido evitado se alguém tivesse parado para ajudar. Helena compreendeu então. Não era caridade. Era uma missão pessoal, uma forma de ele fazer as pazes com um passado que não podia mudar. Eu vou me trocar, disse abrindo a porta do carro. Mas depois a gente conversa sobre como eu vou pagar por isso tudo. Não precisa pagar nada, Rafael começou, mas ela o interrompeu. Precisa sim, eu não aceito esmola. Helena endireitou os ombros. Mas aceito uma oportunidade de trabalhar para pagar o que devo. Algo brilhou nos olhos dele. Talvez respeito, talvez surpresa. Está bem, a gente conversa durante o jantar. No banheiro do shopping, Helena se viu no espelho pela primeira vez em semanas. O rosto estava mais magro, as maçãs do rosto salientes, olheiras profundas marcando a pele pálida. Mas depois de se lavar, pentear o cabelo molhado e vestir as roupas novas, ela quase não se reconheceu. O vestido azul marinho caía perfeitamente sobre sua barriga, disfarçando a magreza dos braços e realçando o que ainda restava das suas curvas. O sapato novo era confortável, o sutiã dava sustentação sem apertar. Pela primeira vez em meses, Helena se sentiu como uma mulher, não apenas como uma mendiga grávida. Quando voltou ao carro, a expressão de Rafael mudou visivelmente. Ele a observou com uma intensidade diferente, quase admiração. Você está linda, disse simplesmente. E Helena sentiu o rosto esquentar. O restaurante era aconchegante sem ser intimidador. Mesas de madeira, luzes amareladas, música baixa. O cheiro de comida caseira fez o estômago de Helena roncar alto assim que entraram. Mesa para dois, disse Rafael ao maitre, que os conduziu a um canto reservado perto da janela. Helena se sentou devagar, ainda desconfiada de estar ali. Tudo parecia um sonho. As roupas novas, o ambiente quente, a promessa de comida de verdade. Pode pedir o que quiser, disse Rafael, empurrando o cardápio na direção dela. Helena olhou os preços e sentiu vertigem. Um prato custava mais do que ela ganhava em 3 dias vendendo flores. Eu não sei o que escolher, admitiu. Rafael chamou o garçom. Traga um prato executivo completo, o mais reforçado que vocês tiverem, com sopa de entrada, prato principal bem generoso, sobremesa e um suco natural. Olhou para Helena. Que sabor de suco você gosta? Qualquer um, ela sussurrou, ainda em choque. Suco de manga então. E um leite quentinho com mel para acompanhar. Quando o garçom se afastou, Rafael se inclinou na direção dela. Agora conta para mim, como uma moça de 19 anos, grávida, acaba vendendo flores na chuva. Helena baixou os olhos para as mãos, agora limpas e aquecidas. Era uma história que não gostava de contar, mas algo na voz dele a encorajava. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer. Começou devagar. Não tinha mais ninguém. Fui morar com uma tia que me tolerava mais ou menos. Já a sopa chegou, cremosa, quente, cheirando a alho e ervas. Helena pegou a colher com mãos trêmulas e tomou a primeira colherada. Era o sabor mais delicioso que se lembrava de ter experimentado. Continue, encorajou Rafael, comendo sua própria sopa sem pressa. Conheci o Felipe no ano passado. Ele era mais velho, tinha 25, trabalhava numa oficina mecânica. Helena tomou outra colherada, sentindo o calor descendo pela garganta. Dizia que me amava, que ia cuidar de mim. Eu era ingênua. Rafael não disse nada, apenas a observava com atenção. Quando descobri que estava grávida, ele mudou completamente. Disse que eu tinha feito de propósito para prender ele, que não era filho dele, que eu era uma vagabunda. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Helena. Minha tia disse que se eu não fizesse um aborto, ela me botaria para fora de casa. E você não quis fazer, afirmou Rafael. Não perguntou. Não consegui. Helena levou a mão à barriga. Por mais que a situação fosse difícil, eu sentia que ele já era uma pessoinha dentro de mim,
Como eu ia tirar a vida dele por causa dos meus erros? O prato principal chegou, um bife grelhado enorme, arroz, feijão, batata frita, salada colorida. Helena olhou para a quantidade de comida e quase chorou. Era mais do que comia em uma semana inteira. Sua tia te expulsou? Perguntou Rafael. No 5º mês de gravidez, disse que não ia sustentar vagabunda grávida. Helena cortou um pedaço pequeno do bife e levou à boca. A carne estava macia, temperada na medida certa. Consegui alugar um quartinho pequeno com o dinheiro que tinha guardado, mas quando o dinheiro acabou, começou a vender flores. Primeiro tentei trabalhar numa loja, num escritório, qualquer coisa, mas ninguém contrata mulher grávida. Dizem que é problema demais. Helena comeu mais um pouco, devagar, saboreando cada garfada. As flores eram o único jeito de conseguir algum dinheiro sem ter patrão. Rafael observava ela comer com uma expressão indecifrada. Não era pena. Helena já conhecia bem aquele olhar. Era algo mais complexo, mais profundo. E o pai da criança nunca mais apareceu? Uma vez só, há 2 meses, Helena pausou a garfada no ar. Veio com uns amigos, me encontrou vendendo flores, ficaram rindo, fazendo piadas. Ele disse que eu estava gorda e feia, que tinha tido sorte de ter me livrado de mim. Ah, que tipo de homem faz isso? A voz de Rafael saiu mais dura do que ele pretendia. O tipo que não presta. Helena deu de ombros, mas Rafael podia ver a mágoa nos olhos dela. Mas não importa mais. Agora somos só eu e ele. Acariciou a barriga carinhosamente. E a gente vai ficar bem. Rafael ficou quieto por um momento, processando a história. Helena continuou comendo. Mais devagar agora, o estômago começando a se satisfazer depois de tanto tempo vazio. Quando o bebê vai nascer? Perguntou ele. Daqui a 3 meses. O médico do posto diz que é menino. Helena sorriu pela primeira vez desde que entraram no restaurante. Vou chamar ele de Miguel. Miguel é um nome bonito. Era o nome do meu avô. O único homem da família que prestava alguma coisa. Helena tomou um gole do suco de manga. Ele dizia que Miguel significa quem é como Deus. Quero que meu filho seja forte, corajoso, que proteja quem precisar. Rafael sentiu algo estranho acontecer no peito. A forma como ela falava do filho não nato, os planos que fazia, a força que demonstrava apesar de tudo. Havia muito tempo que não conhecia alguém tão genuíno, tão puro apesar das circunstâncias difíceis. E depois que ele nascer? Qual é o plano? Perguntou. Helena hesitou, o garfo parando no ar. Eu ainda não sei. Espero conseguir algum trabalho que dê para fazer com o bebê. Talvez costura em casa, alguma coisa assim. Ela o encarou. Por que está perguntando? Por que se importa? Rafael não respondeu imediatamente. Estava pensando em coisas que não pensava há anos, em responsabilidade além de si mesmo, em usar seu dinheiro e influência para algo que realmente importasse. Porque acho que você merece uma chance melhor, disse finalmente, e talvez eu possa ajudar com isso. Helena estreitou os olhos, desconfiada novamente. Que tipo de ajuda? Do tipo que não envolve nada além de te dar uma oportunidade de reconstruir sua vida. Rafael se inclinou para a frente. Mas primeiro, termina de comer. A gente conversa sobre isso depois. Helena assentiu e voltou a se concentrar na comida. Mas sua mente estava acelerada, pensando nas possibilidades, nos perigos, nas esperanças que não se permitia ter há muito tempo. Pela primeira vez em meses, o futuro não parecia completamente sombrio. O som das batidas na porta ecoou pelo quartinho minúsculo como trovões numa tarde de tempestade. Helena abriu os olhos lentamente, desorientada. Pela primeira vez em semanas, havia dormido profundamente, sem os espasmos de fome cortando seus sonhos, sem o frio penetrando pelos ossos através do colchão fino no chão. O jantar da noite anterior havia sido como um sonho.
Depois da sobremesa, um pudim de leite que derreteu na sua boca como uma nuvem doce, Rafael a trouxe de volta ao seu bairro. Não fez perguntas sobre o endereço humilde, não demonstrou nojo pelos becos estreitos e mal iluminados. Apenas a acompanhou até a porta do prédio e disse um "até amanhã", que ela achou que fosse apenas polidez. As batidas se repetiram, mais insistentes agora. Helena se levantou devagar, a barriga redonda dificultando o movimento, e caminhou até a porta descascada. Não havia olho mágico, apenas uma madeira fina que separava seu pequeno mundo do caos lá fora. "Quem é?" perguntou a voz ainda rouca de sono. "Rafael." A resposta veio clara, impossível de confundir com outra voz. Helena franziu a testa. Eram 8 da manhã de um domingo. O que ele estava fazendo ali? Como havia conseguido subir até o 3º andar sem que a dona Margarida, que morava no térreo e controlava tudo como um cão de guarda, fizesse escândalo? Ela abriu a porta devagar, apenas uma fresta. Rafael estava ali, elegante mesmo num domingo de manhã, segurando um envelope branco nas mãos e uma sacola de papel que cheirava a pão quentinho. "Posso entrar?" perguntou, os olhos sérios. Helena hesitou. Deixar um homem entrar no seu quartinho era quebrar a única regra que ainda mantinha desde que vivia sozinha. Mas havia algo na expressão dele, uma urgência contida que a fez dar um passo para trás. "Desculpa a bagunça", murmurou, rapidamente tentando organizar o pouco que tinha. Rafael entrou e ficou parado no centro do cômodo único, observando tudo em silêncio. A cama era um colchão de solteiro jogado no chão, coberto por lençóis remendados, mas limpos. Uma cômoda pequena, encostada na parede, com gavetas que não fechavam direito. Um fogareiro de uma boca em cima de uma mesa de plástico. Uma geladeira pequena que fazia mais barulho que um motor de caminhão. E nada mais. Mas estava tudo impecavelmente limpo. Cada canto estava varrido. Cada superfície estava organizada. Helena podia não ter dinheiro, mas tinha orgulho. "Trouxe café da manhã", disse Rafael, colocando a sacola na mesinha de plástico. "Pães doces, frutas, suco natural." "Você não precisava." Helena começou, mas ele a interrompeu com um gesto. "Precisava sim." Rafael se virou para ela, o envelope ainda nas mãos. "Helena, eu passei a noite pensando na nossa conversa de ontem." Ela se sentou na beirada do colchão, desconfiada. Na luz da manhã, longe do ambiente protegido do restaurante, tudo parecia diferente, mais real, mais perigoso. "Eu não quero que você pense que estou tentando comprar você", continuou Rafael, caminhando devagar pelo quartinho. "Ou que tenho segundas intenções. Mas não posso fingir que não vi o que vi ontem." "E o que você viu?" perguntou Helena, envolvendo a barriga com os braços, numa postura defensiva. "Vi uma mulher de 19 anos, grávida, vivendo em condições que colocariam qualquer pessoa em risco." Rafael parou na frente dela. "Vi alguém tentando ser corajosa quando o mundo inteiro virou as costas." Helena baixou os olhos. Não gostava de ser vista como vítima, mesmo quando a descrição era acurada. "E vi alguém que, apesar de tudo, não perdeu a dignidade." Rafael se agachou na frente dela, ficando na altura dos seus olhos. "Você recusou ajuda gratuita. Insistiu em pagar pelo que recebeu. Isso diz muito sobre seu caráter." "Para onde você quer chegar?" Helena o encarou diretamente. Rafael respirou fundo e estendeu o envelope branco. "Abra." Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Notas de R$ 100 organizadas em maços com uma conta bancária impressa em papel timbrado. "Isso é..." ela começou, a voz falhando. "Suficiente para você não precisar se preocupar com dinheiro pelos próximos meses", disse Rafael. "Aluguel, comida, médico, tudo o que você e o Miguel precisarem até ele nascer e até você se estabilizar."
Helena levantou os olhos do envelope, o coração batendo descompassado. Em troca de quê? Perguntou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Nada. A resposta foi imediata. Absolutamente nada. Homens como você não dão dinheiro de graça para mulheres como eu, Helena disse, devolvendo o envelope. Sempre tem uma condição. Rafael ficou quieto por um momento, ainda agachado na frente dela. Quando falou, sua voz estava carregada de uma emoção que Helena não conseguiu identificar. Homens como eu, repetiu. Que tipo de homem você acha que eu sou? Rico, poderoso, acostumado a conseguir o que quer. Helena endireitou os ombros. E mulheres grávidas e desesperadas são alvos fáceis. Rafael se levantou devagar, caminhando até a janela pequena que dava para o pátio interno do prédio. Ficou observando a vista deprimente. Roupas estendidas em varais improvisados, lixo acumulado nos cantos, crianças brincando em poças de água suja. Minha irmã se chamava Sofia, disse de costas para Helena. Quando ela estava grávida, no final, ela me ligou pedindo ajuda. Eu estava numa reunião importante, fechando um negócio de milhões. Disse que ligaria de volta. Helena percebeu a dor na voz dele, uma ferida que ainda sangrava depois de anos. Ela morreu antes que eu tivesse chance de ligar de volta. Rafael se virou para ela. Morreu sozinha, num quarto parecido com este, sem ninguém para segurar a mão dela. O silêncio pesou entre eles. Helena sentia lágrimas queimando os olhos, mas não sabia se eram por ela ou pela irmã dele. O dinheiro que estou te oferecendo não vai trazer Sofia de volta, continuou Rafael. Mas talvez evite que outra mulher passe pelo que ela passou. Talvez salve 2 vidas em vez de perder 2. Ele voltou a se agachar na frente dela, pegando suas mãos geladas entre as dele, quentes e firmes. Não estou comprando nada, Helena. Estou devolvendo. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Estou devolvendo um pouco do que o mundo tirou de você, do que a vida tirou da minha irmã. Helena olhou para as mãos entrelaçadas. As dela, pequenas, machucadas por espinhos e marcadas pelo trabalho duro. As dele, grandes, macias, cuidadosas. Por que eu? Perguntou. Tem milhares de mulheres em situação parecida com a minha. Porque você foi a primeira que parou na frente do meu carro, porque seus olhos têm a mesma determinação que os da Sofia tinham, e porque... Rafael hesitou, como se fosse admitir algo que nem para si mesmo havia confessado. Porque desde ontem eu não consigo parar de pensar em você. Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele disse isso, uma vulnerabilidade que contrastava com toda a confiança que demonstrava. Não é pena, continuou Rafael. Não é caridade, é respeito, admiração. Você está lutando sozinha contra o mundo inteiro e não se rendeu. Isso é mais corajoso do que qualquer coisa que eu já fiz na minha vida. Helena puxou as mãos, levantando-se devagar. Caminhou até a janela, observando o mesmo pátio que ele havia olhado momentos antes. E se eu aceitar o dinheiro e sumir? Perguntou. Como você sabe que pode confiar em mim? Não sei. Rafael riu baixo. Mas sei que você não vai fazer isso. Como pode ter tanta certeza? Porque ontem, quando eu ofereci pagar o dobro pelas suas flores, você insistiu em me dar troco. Rafael se aproximou devagar. Porque você recusou aceitar as roupas como presente até eu explicar que era necessário para o jantar. Porque você insistiu em pagar por tudo. Helena se virou para ele, o envelope ainda na sua mão. E se eu aceitar, o que você espera em troca? No futuro, eu quero dizer, que você cuide de si mesma, que faça o pré-natal direito, que o Miguel nasça saudável. Rafael fez uma pausa. E que se um dia você encontrar alguém na situação que estava ontem, você pare e ajude. Helena olhou para o envelope novamente. O dinheiro ali dentro significava segurança. Significava não passar fome,
Não se preocupar com o aluguel, poder comprar roupas para o bebê. Significava dignidade, mas também significava dependência. Significava dever alguma coisa para alguém que mal conhecia. Tem uma condição, disse ela de repente. Rafael arqueou as sobrancelhas. Qual? Isso é um empréstimo. Eu vou devolver cada centavo quando conseguir me estabilizar. Helena o encarou diretamente. E quero trabalhar para você. Não sei fazendo o quê, mas quero ganhar o dinheiro que estou recebendo. Helena, é isso ou nada? Ela interrompeu. Eu não aceito esmola, mas aceito uma oportunidade. Rafael a observou por um longo momento. Havia algo nos olhos dela, uma chama que se recusava a se apagar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Era exatamente isso que havia visto na Sofia, anos atrás. A diferença era que desta vez ele estava ali para alimentar a chama em vez de deixá-la morrer. Está bem, disse finalmente. Você trabalha para mim. Vamos descobrir fazendo o quê conforme você se recupera e o Miguel nasce. Helena assentiu, segurando o envelope contra o peito. E tem mais uma coisa, acrescentou Rafael, um sorriso pequeno brincando nos lábios. O quê? Você vai sair deste lugar, hoje. Ele olhou ao redor do quartinho miserável. Conheço um apartamento pequeno, mas decente, num bairro seguro, próprio para uma mãe e um bebê. Helena abriu a boca para protestar, mas Rafael levantou a mão. Faz parte do trabalho. Funcionária minha precisa ter endereço decente. Seus olhos ficaram sérios novamente. Não estou comprando você, Helena. Estou investindo na pessoa que você pode se tornar quando não estiver apenas sobrevivendo. Por um momento, Helena apenas o observou. Havia tantas emoções passando pelo peito dela que não conseguia processar todas. Gratidão, medo, esperança, desconfiança e algo mais, algo que ela não se atrevia a nomear. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou mais uma vez, a voz quase inaudível. Rafael se aproximou mais um passo, tão perto que ela podia sentir o calor emanando do corpo dele. Porque você merece, disse simplesmente, e porque o mundo precisa de mais pessoas como você, pessoas que não desistem. Helena sentiu as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero como todas as outras que havia chorado nos últimos meses. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma gratidão tão profunda que doía no peito. Obrigada, sussurrou. Rafael estendeu a mão para ela. Vamos embora daqui? Helena olhou uma última vez para o quartinho que havia sido sua casa por meses. Lugar de sofrimento, mas também de resistência. Lugar onde havia tocado o fundo, mas se recusado a desistir. Pegou a mão de Rafael e assentiu. Vamos. 3 semanas depois, Helena ainda não acreditava completamente na realidade da sua nova vida. O apartamento que Rafael havia conseguido para ela era pequeno, mas perfeito. Um quarto, sala e cozinha, tudo limpo, claro e seguro. Pela primeira vez desde que saíra de casa, ela tinha um endereço de verdade. Um lugar onde podia receber correspondência e não se envergonhar de dizer onde morava. Mas Rafael não a havia abandonado à própria sorte. Toda manhã, às 9 em ponto, ele aparecia para verificar como estava o trabalho. O trabalho, descobriram, era ela se cuidar, fazer o pré-natal adequadamente e se preparar para a chegada do Miguel. Era o emprego mais estranho que Helena já teve, mas também o mais importante. Nesta manhã, porém, Rafael chegou com uma proposta diferente. Quero que você venha comigo hoje, disse, apoiado no batente da porta. Elegante como sempre num terno cinza que realçava seus olhos escuros. Para onde? Helena estava preparando um chá de camomila, ainda se acostumando com o luxo de ter uma cozinha própria. Para o lugar onde você costumava vender flores. Rafael entrou e se sentou à mesa pequena da cozinha. Tem algumas coisas que preciso resolver lá. Helena franziu a testa desconfiada. Que tipo de coisas? Você vai ver.
Rafael aceitou a xícara de chá que ela ofereceu. Confia em mim? A pergunta era carregada de significado. Nas últimas semanas, Rafael havia cumprido cada promessa que fizera. O dinheiro estava na conta, o apartamento era real, o médico particular que ele indicara a tratava com carinho e competência. Ele aparecia todos os dias, mas nunca tentara nada inadequado, nunca cobrara nada além da sua recuperação. Confio, disse Helena, e percebeu que era verdade. Uma hora depois, estavam de volta ao centro da cidade, nas mesmas ruas onde Helena havia passado tanto frio e fome. A diferença agora era gritante. Ela usava roupas novas e adequadas, tinha comido um café da manhã completo, estava dentro de um carro aquecido em vez de na chuva. Rafael parou exatamente no mesmo lugar onde a havia encontrado pela primeira vez. Vamos descer, disse. Na calçada, Helena viu que não estavam sozinhos. Dona Rosa, uma vendedora de flores mais velha que sempre disputara os melhores pontos com ela, estava parada na esquina com seu carrinho de flores. Quando viu Helena, seus olhos brilharam com malícia. "Olha só quem apareceu!" Gritou alto o suficiente para que outros vendedores ouvissem. A princesinha voltou para visitar os pobres. Helena sentiu o rosto esquentar de vergonha. Havia esperado por isso, mas ainda doía. Dona Rosa, começou, mas a mulher a interrompeu. Sai da minha área, garota. Você não vende mais aqui, lembra? Agora é madame, né? Arrumou um ricaço para sustentar você e o bastardo que carrega na barriga. O insulto atingiu Helena como um tapa. Ela deu um passo para trás, instintivamente protegendo a barriga com as mãos. Foi quando Rafael se moveu. Em 3 passos longos, ele estava na frente de Dona Rosa, tão perto que a mulher teve que erguer o pescoço para olhar nos olhos dele. Quando falou, sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma autoridade gelada que Helena nunca havia ouvido antes. A senhora vai pedir desculpas, agora. Dona Rosa tentou manter a pose agressiva, mas algo na presença de Rafael a fez hesitar. Eu não tenho que pedir desculpa para ninguém. Quem vocês pensam que são? Eu sou alguém que não tolera que uma mulher grávida seja insultada na minha frente, disse Rafael, dando mais um passo na direção dela. E você é alguém que vai aprender boas maneiras ou vai procurar outro lugar para trabalhar. Você não pode me expulsar daqui. Esta rua é pública. Rafael tirou o celular do bolso e discou um número. Delegado Santos, Rafael Montenegro. Preciso reportar uma perturbação da ordem pública na Rua das Flores. Fez uma pausa, observando Dona Rosa empalidecer. Sim, uma comerciante agressiva está assediando e insultando uma gestante. Pode mandar uma viatura? Espera aí. Dona Rosa ergueu as mãos. Não precisa chamar a polícia. Então se desculpe, disse Rafael, não guardando o telefone. Com Helena e com o filho dela. Dona Rosa olhou ao redor, percebendo que uma pequena multidão havia se formado. Outros vendedores, passantes curiosos, todos observando a cena. Ela não tinha escolha. Desculpa, murmurou quase inaudível. Mais alto, exigiu Rafael, e olhando para ela. Desculpa, Helena, disse Dona Rosa, os olhos cheios de raiva, mas a voz resignada. E desculpa pelo seu bebê também. Rafael assentiu e guardou o telefone. Ótimo! Agora vamos manter a civilidade, não é mesmo? Dona Rosa pegou seu carrinho e se afastou resmungando, mas não disse mais nada. Helena estava em choque. Nunca ninguém havia a defendido daquela forma. Nem mesmo quando estava com Felipe, ele nunca se colocara entre ela e qualquer problema. Não precisava ter feito isso, disse baixinho, mas sua voz traía a emoção. Precisava sim. Rafael se virou para ela. Ninguém vai falar com você desse jeito enquanto eu estiver por perto. Eles caminharam pela área onde Helena costumava vender flores. A cada esquina, Rafael observava tudo com atenção. Os outros vendedores, os pontos de venda, a movimentação das pessoas. Tem outro vendedor que sempre me incomodava,
Helena comentou, apontando para um homem alto e magro que vendia doces numa esquina próxima. Seu Joaquim sempre tentava me expulsar dos melhores lugares. Dizia que mulher grávida afastava cliente. Como se tivesse ouvido seu nome, Joaquim olhou na direção deles. Quando viu Helena, começou a caminhar em sua direção com uma expressão hostil. "Oh, olha quem voltou!" gritou. "A vadia que arrumou um padrinho veio aqui para mostrar suas roupas caras?" Desta vez, Rafael não esperou nem que Joaquim chegasse perto. Interceptou o homem no meio do caminho, segurando seu braço com força suficiente para fazê-lo parar. "Você tem 10 segundos para voltar para sua esquina e fingir que nunca viu a gente aqui", disse Rafael, a voz perigosamente calma. "Quem você pensa que é para me dar ordens?" Joaquim tentou se soltar, mas o aperto de Rafael era firme. "Sou alguém que tem contatos na prefeitura", disse Rafael. "Contatos que podem verificar se suas licenças de vendedor ambulante estão todas em dia. Se seus impostos estão pagos. Se você tem alvará para vender nesta área." O rosto de Joaquim mudou de cor. "Então, o que vai ser?" continuou Rafael. "Você volta para sua esquina e trata todas as pessoas com respeito, ou eu faço algumas ligações que vão tornar sua vida muito complicada?" Joaquim olhou para Helena, depois para Rafael, calculando suas opções. Claramente decidiu que não valia a pena o risco. Está bem, resmungou. "Não quero confusão." "Ótimo." Rafael o soltou. "E Joaquim, se eu souber que você incomodou qualquer vendedora grávida por aqui, nossa conversa vai ser bem diferente da próxima vez." Joaquim assentiu rapidamente e voltou para sua esquina, evitando olhar na direção deles. Helena observava tudo com uma mistura de admiração e surpresa. Rafael era completamente diferente do homem gentil e cuidadoso que ela conhecia. Havia uma autoridade natural nele, uma confiança que fazia as pessoas recuarem sem que ele precisasse levantar a voz ou usar violência. "Como você faz isso?" perguntou quando estavam sozinhos novamente. "Fazer o quê?" "Fazer as pessoas te respeitarem assim, te obedecerem." Rafael parou de andar e a encarou. "Não é respeito, Helena, é medo." Sua expressão ficou séria. "As pessoas me obedecem porque sabem que tenho poder para causar problemas para elas. É diferente." "E qual é a diferença?" "Respeito você conquista sendo justo, sendo bom com as pessoas, merecendo a admiração delas." Rafael olhou para a rua movimentada ao redor deles. "Medo você conquista tendo mais dinheiro, mais contatos, mais influência que os outros." Helena processou isso em silêncio. "E o que você tem por mim?" perguntou finalmente. "Respeito ou medo?" Rafael se virou para ela, os olhos intensos. "Respeito", disse sem hesitar. "Muito respeito." E ele parou, como se fosse dizer algo mais, mas mudou de ideia. "E o quê?" "E uma vontade muito grande de proteger você do mundo", admitiu. "Do tipo de gente que acha que pode te tratar mal só porque você estava numa situação difícil." Helena sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Não era só gratidão, era algo mais profundo, mais perigoso. "Por que isso é importante para você?" perguntou. Rafael ficou quieto por um longo momento, observando o movimento da rua. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais íntima. "Porque você merece ser protegida e porque..." Ele a encarou diretamente. "Porque quando olho para você, não vejo alguém que precisa de caridade. Vejo alguém forte que só precisava de uma oportunidade." Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava, uma intensidade que ia além de compaixão ou responsabilidade social. "Rafael, vamos embora daqui", disse ele subitamente, oferecendo o braço para ela. "Você não pertence mais a este lugar." Enquanto caminhavam de volta ao carro, Helena sentia os olhares dos outros vendedores sobre elas. Alguns com inveja,
outros com curiosidade, alguns com respeito. Mas pela primeira vez, desde que havia começado a vender flores naquelas ruas, Helena não se sentia vulnerável, não estava sozinha. Havia alguém ao seu lado que não a deixaria ser maltratada, alguém que a via como ela realmente era e não como suas circunstâncias a pintavam. Era um sentimento novo, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E Helena estava começando a perceber que não era apenas gratidão o que sentia por Rafael Montenegro. A chuva fina daquela terça-feira parecia conspirar contra Helena. O dia havia começado bem, consulta pré-natal pela manhã, onde o médico confirmou que Miguel estava se desenvolvendo perfeitamente. Mas à tarde, quando voltava da farmácia com os suplementos vitamínicos, a chuva começou devagar e depois se transformou numa tempestade. Helena se abrigou sob a marquise de uma loja fechada, mas a água escorria pelas laterais, encharcando seus pés. E barriga de 7 meses tornava qualquer movimento mais difícil, e o peso extra fazia suas costas doerem depois de ficar em pé por muito tempo. Ela tentou ligar para Rafael, mas o celular estava sem bateria. Pensou em pegar um táxi, mas todos que passavam estavam ocupados ou simplesmente não paravam para uma mulher grávida molhada na chuva. Alguns até diminuíam a velocidade, olhavam para ela através dos vidros embaçados, mas aceleravam novamente ao ver sua condição. 40 minutos se passaram. Helena estava tremendo, não tanto pelo frio, mas pela exaustão. Suas pernas bambas mal conseguiam sustentá-la. O açúcar no sangue estava baixo. Havia saltado o almoço para não se atrasar na consulta médica. Miguel se mexia inquieto dentro da barriga, como se sentisse o desconforto da mãe. Foi quando não aguentou mais. Helena se deixou escorregar pela parede fria da loja até ficar sentada na calçada molhada, as costas apoiadas no vidro da vitrine escura. Fechou os olhos e tentou respirar fundo, lutando contra a tontura que ameaçava dominá-la. "Por favor, meu filho", sussurrou, acariciando a barriga. "Agenta mais um pouquinho. A mamãe vai conseguir chegar em casa." Mas as palavras saíam fracas, sem convicção. Helena sentia que estava no limite das suas forças. O som de freios bruscos a fez abrir os olhos. Um carro preto familiar havia parado na sua frente, jogando água da sarjeta em todas as direções. Rafael saiu correndo do veículo sem se importar com a chuva que imediatamente encharcou seu terno caro. "Helena, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui?" Ele se ajoelhou na calçada molhada ao lado dela, as mãos imediatamente indo para seu rosto pálido. "Você está gelada. Meu celular morreu", explicou Helena, a voz saindo fraca. "Tentei pegar um táxi, mas..." "Shh, não precisa explicar." Rafael tirou o paletó encharcado e envolveu os ombros dela. Não ajudaria muito contra a chuva, mas o gesto era tão cuidadoso que Helena sentiu lágrimas quentes misturando-se com a água fria no seu rosto. "Consegue ficar em pé?" perguntou ele, passando um braço forte ao redor da cintura dela. Helena tentou se levantar, mas as pernas tremeram violentamente. Rafael a segurou antes que ela caísse, puxando-a contra o peito firme. "Não, não tenta." Sem avisar, ele a pegou no colo num movimento fluido, como se ela não pesasse nada. "Vou te levar para o carro." "Rafael, não!" Helena protestou fracamente. "Você vai se machucar, eu estou muito pesada." "Você não pesa nada", disse ele, caminhando cuidadosamente pela calçada escorregadia. "E mesmo que pesasse, você acha que eu ia deixar você sentada na chuva?" Dentro do carro, Rafael ligou o aquecimento no máximo e se virou para Helena, observando-a com uma preocupação intensa que ela nunca havia visto nos olhos dele. "Quando foi a última vez que você comeu?" perguntou, as mãos ainda nos ombros dela. "Café da manhã", admitiu Helena, evitando o olhar dele. "Helena!" A voz saiu mais alta do que Rafael pretendia. Ele respirou fundo, controlando-se. "São 5 da tarde. Você pulou o almoço grávida de 7 meses? Eu não queria me atrasar na consulta médica."
Que consulta médica? Rafael franziu a testa. Hoje não era dia de consulta. Helena hesitou. Havia mentido para ele sobre onde estava indo e agora se sentia culpada. Eu estava me sentindo estranha pela manhã. Resolvi ir ao médico para ter certeza que estava tudo bem. A expressão de Rafael mudou instantaneamente de irritação para alarme. Estranha como? O que estava sentindo? O Miguel está bem? Está tudo bem. Helena se apressou em tranquilizá-lo. O médico disse que é normal. Só uns enjoos porque eu estava ansiosa. Ansiosa com o quê? Helena baixou os olhos para as mãos entrelaçadas no colo. Como explicar que estava ansiosa porque não conseguia parar de pensar nele, que acordava todas as manhãs esperando ouvir a batida na porta, que a presença dele havia se tornado a parte mais importante dos seus dias? Com tudo, a gravidez, o futuro, não ser uma boa mãe. Ela deu de ombros. Coisas de grávida, segundo o doutor. Rafael a observou em silêncio por um momento. Havia algo no jeito como ela evitava o olhar dele que sugeria que não estava contando toda a verdade. Helena, disse suavemente, pode me contar qualquer coisa. Você sabe disso, né? Ela finalmente levantou os olhos para ele e Rafael sentiu o ar sair dos pulmões. Havia tanto nos olhos castanhos dela, gratidão, medo, esperança e algo mais que ele não se atrevia a nomear. Eu sei, sussurrou. Rafael estendeu a mão e tocou o rosto dela gentilmente, o polegar secando uma gota de chuva que escorria pela bochecha pálida. Primeiro, vamos te levar para casa e você vai comer alguma coisa. Depois conversamos sobre essas ansiedades. Está bem? Helena assentiu, mas não conseguiu se afastar do toque dele. A mão de Rafael era quente, segura, e Helena sentiu que poderia ficar ali para sempre, protegida do mundo inteiro. 20 minutos depois, estavam no apartamento de Helena. Rafael havia parado numa padaria no caminho e comprado uma sopa quente, pães frescos e um suco natural. Agora ela estava sentada no sofá pequeno da sala, uma manta ao redor dos ombros, comendo devagar enquanto ele preparava um chá na cozinha. Melhor? Perguntou Rafael, voltando com 2 xícaras fumegantes. Muito melhor, admitiu Helena. A comida havia ajudado com a tontura e o calor do apartamento estava fazendo a tensão sair dos músculos. Obrigada por me encontrar. Como eu te encontrei foi o acaso, disse Rafael, sentando-se ao lado dela no sofá. Eu estava voltando de uma reunião e vi você na calçada. Pensei que fosse outra pessoa primeiro, mas alguma coisa me fez dar uma segunda olhada. Sorte minha. Sorte nossa, corrigiu ele, e Helena sentiu o coração acelerar com a palavra nossa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo o chá. Helena podia sentir o olhar de Rafael sobre ela, mas não conseguia encará-lo diretamente. Havia uma tensão no ar que não existia antes, algo que havia mudado naquela tarde. Helena, disse Rafael finalmente, preciso te perguntar uma coisa. O quê? Você está feliz? Digo, realmente feliz com essa nova vida? A pergunta a pegou desprevenida. Helena colocou a xícara na mesinha de centro e se virou para ele. Por que está perguntando isso? Porque... Rafael hesitou, passando a mão pelos cabelos molhados. Porque às vezes eu olho para você e vejo uma tristeza que não tinha antes, como se alguma coisa estivesse te preocupando além das coisas práticas. Helena sentiu o rosto esquentar. Ele havia percebido. Claro que havia percebido. Rafael era observador demais para não notar que ela estava diferente. Eu estou feliz, disse, mas a voz saiu incerta. É só que... é difícil explicar. Tenta! Helena respirou fundo. Como explicar que estava com medo de se acostumar demais com aquela vida? Como dizer que acordava todos os dias, temendo que ele decidisse que já havia feito o suficiente e desaparecesse da vida dela? Às vezes, eu tenho medo de que tudo isso seja temporário, admitiu finalmente. Que você vai cansar de cuidar de mim e do Miguel e...
Helena! Rafael se virou completamente para ela, as mãos segurando os ombros dela gentilmente. Olha para mim. Ela levantou os olhos relutantemente. Não vou embora, disse ele, a voz firme e carregada de uma emoção que fez o coração de Helena disparar. Não vou cansar de vocês. Não vou desaparecer. Como você pode ter certeza? Rafael ficou quieto por um momento, os olhos escuros procurando as palavras certas. Porque... Ele parou, respirou fundo. Porque vocês se tornaram importantes para mim de uma forma que eu não esperava. Helena sentiu o ar fugir dos pulmões. Importante como? Rafael soltou os ombros dela e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase íntima. No começo eu queria ajudar você por causa da Sofia. Era sobre corrigir um erro do passado, sobre fazer o que não pude fazer por ela. Ele a encarou diretamente. Mas não é mais só sobre isso. Então é sobre o quê? É sobre você. As palavras saíram num sussurro. Sobre como você é corajosa mesmo quando está com medo. Sobre como você se preocupa em pagar de volta tudo que recebe. Sobre como você conversa com o Miguel mesmo antes dele nascer. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos. Rafael, é sobre como meu dia só faz sentido depois que eu venho aqui e vejo que você está bem, continuou ele. Sobre como eu acordo pensando em você e durmo me perguntando se você precisa de alguma coisa. O silêncio entre eles era carregado de eletricidade. Helena podia ouvir o próprio coração batendo, podia sentir o calor emanando do corpo de Rafael tão próximo ao dela. Você merece muito mais que isso, Helena, disse Rafael suavemente, levantando a mão para tocar o rosto dela novamente. Merece muito mais do que vender flores na chuva, merece muito mais do que viver com medo do amanhã. E você? Perguntou Helena, a voz quase inaudível. O que você merece? Rafael sorriu, um sorriso pequeno e vulnerável que ela nunca havia visto antes. Eu quero te dar, disse simplesmente, tudo o que você merece, segurança, carinho, uma vida onde você não precise se preocupar com nada além de ser feliz. Helena fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente agora. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que ela pensou que nunca sentiria novamente. Esperança. Eu quero isso também, sussurrou. O final de tarde de sábado estava dourado quando Rafael apareceu na porta do apartamento de Helena com um sorriso misterioso nos lábios. Nas últimas semanas, desde a conversa íntima que tiveram depois da chuva, algo havia mudado entre eles. As visitas diárias continuavam, mas agora havia uma intimidade diferente, um olhar que demorava mais tempo para se desviar, um toque que durava alguns segundos a mais. Vista alguma coisa confortável, disse ele, apoiado no batente da porta. Quero te mostrar uma coisa. Helena levou a mão instintivamente à barriga redonda de 8 meses. Miguel estava inquieto hoje, chutando constantemente, como se pressentisse que algo especial estava acontecendo. Para onde vamos? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade na voz. É surpresa. Rafael entrou no apartamento e se dirigiu ao pequeno closet que havia ajudado a organizar para ela. Pode usar este vestido aqui, o azul claro? Helena pegou o vestido que ele escolhera, um modelo simples, mas elegante, feito especialmente para gestantes, que Rafael havia comprado sem ela pedir. Como sempre, ele havia acertado o tamanho e o estilo perfeitamente. Rafael, você está me deixando nervosa, disse ela, mas não conseguiu esconder o sorriso. Nervosa boa ou nervosa ruim? Ainda não sei. 20 minutos depois, estavam no carro, dirigindo pela cidade numa direção que Helena não reconhecia. Rafael havia trocado o terno formal por uma camisa social branca arregaçada e calça jeans escura, um look mais casual que ela raramente via nele. Pode me dar pelo menos uma dica?
insistiu Helena, observando as ruas ficarem cada vez mais arborizadas e residenciais. Paciência, disse Rafael, mas ela podia ver que ele estava ansioso também. Seus dedos tamborilavam no volante, e ele verificava o retrovisor mais vezes que o necessário. Finalmente, pararam em frente a um portão alto de ferro forjado. Rafael usou um controle remoto para abri-lo, e eles subiram por uma alameda ladeada de árvores antigas até chegarem a uma mansão impressionante. Minha casa, disse Rafael simplesmente, como se estivesse falando de um apartamento qualquer. Helena observou a fachada pela janela do carro. Era elegante sem ser ostensiva, grande sem ser vulgar. Jardins bem cuidados se estendiam em todas as direções, e ela podia ver uma fonte de pedra no centro do pátio frontal. É linda, murmurou, subitamente consciente da diferença entre os mundos deles. Vem! Disse Rafael saindo do carro e contornando-o para abrir a porta dela. A parte que quero te mostrar é atrás da casa. Eles caminharam devagar pelo lado da mansão, Rafael ajustando o passo ao dela. Helena sentia a grama macia sob os pés, respirava o aroma de flores que não sabia nomear, observava os detalhes cuidadosos da arquitetura. Rafael, isso é incrível, disse, parando para observar uma roseira particularmente exuberante. Você mora aqui sozinho? Moro. Havia uma nota de tristeza na voz dele. Às vezes, é grande demais para uma pessoa só. Quando chegaram aos fundos da casa, Helena prendeu a respiração. O jardim traseiro era algo saído de um conto de fadas. Canteiros de flores organizados em desenhos geométricos perfeitos, uma fonte maior no centro, bancos de pedra estrategicamente posicionados. Mas o que mais chamou a atenção foram as luzes. Centenas de pequenas lâmpadas LED douradas, penduradas nas árvores e arbustos, criando uma atmosfera mágica no crepúsculo que se aproximava. Rafael, ela começou, mas as palavras faltaram. Gostou? Perguntou ele, mas Helena podia ver nos olhos dele que já sabia a resposta. É o lugar mais bonito que já vi na minha vida. Rafael sorriu, parecendo genuinamente aliviado. Pensei que talvez você gostasse de ver flores que são só para serem admiradas, disse, oferecendo o braço para ela, não para serem vendidas. Eles caminharam lentamente pelos caminhos de pedra, Helena parando constantemente para admirar diferentes variedades de flores. Rafael conhecia o nome de cada uma. Contava pequenas histórias sobre como havia escolhido determinadas espécies, explicava os cuidados que cada tipo exigia. Você mesmo cuida de tudo isso? Perguntou Helena, tocando delicadamente as pétalas de uma orquídea particularmente exótica. Tenho um jardineiro que vem 3 vezes por semana, admitiu Rafael. Mas eu gosto de cuidar pessoalmente das partes mais delicadas. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Helena olhar para ele mais atentamente. Rafael estava observando não as flores, mas ela. As partes mais delicadas, repetiu, sentindo o coração acelerar. As que precisam de mais atenção, mais cuidado. Ele parou de andar e se virou para ela. As que merecem ser protegidas. Helena entendeu que ele não estava falando apenas sobre flores. Eles chegaram a um pergolado no final do jardim, onde jasmineiros criavam uma cobertura natural perfumada. Sob a estrutura, havia uma mesa pequena de ferro forjado com 2 cadeiras, e sobre a mesa, uma ceia simples, mas elegante. Frutas frescas, queijos, pães artesanais, uma garrafa de suco natural. Você planejou tudo isso? Perguntou Helena, tocada pela consideração. Queria fazer algo especial para você, disse Rafael, puxando uma cadeira para ela se sentar. Algo que fosse só nosso. Enquanto comiam, conversaram sobre tudo e nada. Rafael contou histórias da infância, sobre como havia desenvolvido o gosto por jardinagem depois da morte dos pais.
Helena falou sobre seus sonhos para Miguel, sobre como queria criar o filho num ambiente cheio de amor e segurança. Você vai ser uma mãe incrível, disse Rafael em determinado momento, observando a forma carinhosa como ela acariciava a barriga. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como você já ama ele. Como você se sacrificou por ele mesmo quando não tinha nada. Rafael se inclinou para a frente. Amor assim não se ensina, Helena. Ou você tem ou não tem. A noite havia chegado completamente agora, e as luzes do jardim criavam um ambiente de intimidade mágica. Helena sentia-se num sonho. A comida deliciosa, a companhia perfeita, o cenário de conto de fadas. Era tudo o que nunca havia ousado sonhar. Rafael, disse ela de repente, posso te perguntar uma coisa pessoal? Qualquer coisa. Por que você nunca se casou? Construiu uma família? Rafael ficou quieto por um momento, girando o copo de suco entre os dedos. Sempre estive muito focado no trabalho, disse finalmente. E depois da morte da Sofia, não consegui me conectar com ninguém de verdade. Era como se uma parte de mim tivesse se fechado. E agora? Rafael levantou os olhos para ela, e Helena viu algo novo brilhando ali. Vulnerabilidade, esperança, algo que parecia muito com amor. Agora essa parte está despertando novamente, disse baixinho. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Helena sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Rafael podia ouvir. Helena, disse ele, levantando-se devagar, posso te mostrar uma última coisa? Ela assentiu, incapaz de falar. Rafael a conduziu até um banco de pedra posicionado de forma que oferecia vista para todo o jardim iluminado. Quando se sentaram, ele se virou para ela, pegando suas mãos entre as dele. Tenho pensado muito sobre nós, começou, a voz hesitante, sobre o que você significa para mim. Rafael, deixa eu terminar, pediu ele suavemente. Por favor. Helena assentiu. No início eu queria ajudar você por causa da Sofia, mas agora é sobre você, sobre nós. Ele apertou as mãos dela. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida, Helena. Você e o Miguel. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que você está grávida de outro homem, que nossa diferença de idade e condição social pode ser um problema. Rafael respirou fundo. Mas também sei que quando estou com você, sinto-me completo de uma forma que nunca senti antes. Eu também sinto isso, sussurrou Helena. Sente? Sinto que pela primeira vez na minha vida alguém me vê, realmente me vê. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não como uma coitada que precisa de ajuda, não como um projeto de caridade, mas como uma pessoa que vale a pena. Rafael soltou uma das mãos dela e tocou seu rosto gentilmente, secando as lágrimas com o polegar. Você vale muito a pena, Helena. Mais do que consegue imaginar. Eles ficaram se olhando por um momento que pareceu eterno. Helena podia sentir o perfume masculino dele misturado com o aroma dos jasmins. Podia ver as luzes douradas refletidas nos olhos escuros. Podia ouvir apenas o som da própria respiração acelerada. Posso te beijar? Perguntou Rafael, a voz rouca de emoção. Em vez de responder, Helena inclinou ligeiramente o rosto na direção dele. Rafael se aproximou devagar, dando a ela tempo para mudar de ideia. Mas Helena não recuou. Quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de uma ternura que Helena nunca havia experimentado. Rafael a beijava como se ela fosse feita de cristal, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não havia pressa, não havia urgência, apenas uma conexão profunda e verdadeira. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Não quero ser o homem que compra flores, sussurrou, ecoando palavras que havia dito semanas antes.
Quero ser o homem que cuida de quem as carrega. Helena fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem no coração. E eu quero ser cuidada por você, respondeu, a voz quase inaudível. Eles permaneceram assim por longos minutos, abraçados sob as luzes douradas do jardim, enquanto o perfume dos jasmins envolvia o momento mais perfeito que Helena já havia vivido. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, Helena não estava apenas sobrevivendo, ela estava vivendo e amando. 2 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Helena acordou com uma contração diferente das outras. Durante a noite, o desconforto havia aumentado gradualmente, mas agora as dores vinham em ondas regulares, cada vez mais intensas. Miguel estava pronto para conhecer o mundo. Rafael chegou ao apartamento em tempo recorde após a ligação dela, os cabelos desalinhados e a camisa pela metade abotoada. Encontrou Helena apoiada na parede da sala, respirando profundamente através de uma contração. "Como você está?" perguntou, imediatamente colocando o braço ao redor da cintura dela. "Nervosa", admitiu Helena tentando sorrir, "mas pronta." O trajeto até o hospital passou como um borrão. Rafael segurava a mão dela enquanto dirigia, sussurrando palavras de encorajamento a cada contração. No banco de trás, estava a mala que eles haviam preparado semanas antes. Roupinhas minúsculas, fraldas, mantinhas macias em tons de azul e branco. Na maternidade, Rafael não saiu do lado dela nem por um instante. Quando os médicos disseram que ele não era família e talvez devesse esperar do lado de fora, Helena segurou sua mão com força. "Ele fica", disse com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. "Ele é a única família que eu tenho." O parto foi longo e difícil, mas Rafael esteve ali a cada momento. Segurou sua mão quando as dores eram insuportáveis. Secou seu suor com um pano úmido, sussurrou no seu ouvido que ela era a mulher mais corajosa que conhecia. E então, às 15h47 de uma terça-feira perfeita, Miguel veio ao mundo. O primeiro choro dele ecoou pela sala como música celestial. Helena chorou junto, lágrimas de alívio e amor incondicional escorrendo pelo rosto cansado, mas radiante. "Ele é perfeito", sussurrou a enfermeira, colocando o bebê recém-limpo no peito de Helena. "Um menino lindo e saudável." Helena olhou para o rostinho vermelho e enrugado, para os olhinhos fechados, para os dedinhos minúsculos que se agarravam instintivamente a ela. Era amor à primeira vista, um amor tão intenso que doía fisicamente no peito. "Oi, Miguel", murmurou, tocando delicadamente a bochecinha macia. "Eu sou sua mamãe." Rafael observava a cena com uma emoção que nunca havia sentido antes. Ver Helena segurando seu filho, ver a forma como ela imediatamente se transformou em mãe, foi como assistir a um milagre acontecer. "Quer segurá-lo?" perguntou Helena, olhando para ele com olhos brilhantes, de lágrimas felizes. Rafael hesitou por um momento. Nunca havia segurado um bebê recém-nascido antes. Mas Helena lhe estendeu Miguel com tanta confiança que ele não podia recusar. O momento em que Miguel foi colocado em seus braços mudou alguma coisa fundamental dentro de Rafael. O bebê era tão pequeno, tão frágil, tão dependente, mas havia uma força nele também, uma vitalidade que irradiava mesmo através do corpinho minúsculo. "Oi, campeão", disse Rafael suavemente, a voz embargada. Eu sou o Rafael. Vou cuidar de você e da sua mamãe. Está bem?" Miguel abriu os olhinhos pela primeira vez, como se estivesse respondendo. Rafael sentiu seu coração derreter completamente. "Acho que ele gostou de você", disse Helena, observando a forma cuidadosa como Rafael segurava seu filho. "Ele é incrível, Helena. Ele é perfeito." Nos dias que se seguiram, Rafael descobriu uma paternidade que nunca havia procurado, mas que se encaixou nele como uma segunda pele. Chegava ao apartamento todas as manhãs com fraldas, leite em pó,
qualquer coisa que Helena pudesse precisar. Segurava Miguel enquanto ela tomava banho, trocava fraldas com uma destreza que surpreendia a todos, cantarolava canções de ninar que inventava na hora. "Você é um pai natural", disse Helena uma tarde, observando Rafael dar mamadeira para Miguel enquanto caminhava pela sala. "Não sou o pai dele", corrigiu Rafael automaticamente, mas as palavras soaram estranhas até para ele. "Não?" Helena inclinou a cabeça. "Então o que você é?" Rafael parou de andar, olhando para o bebê em seus braços. Miguel havia adormecido, uma expressão serena no rostinho pequeno, completamente confiante na segurança dos braços que o seguravam. "Eu sou..." Rafael procurou pelas palavras certas. "Eu sou alguém que o ama como se fosse meu." Helena se levantou do sofá e se aproximou deles. Com cuidado, ela envolveu Rafael e Miguel num abraço único, criando um círculo perfeito de amor e proteção. "Para mim, isso faz de você o pai dele", sussurrou. Rafael fechou os olhos, sentindo o calor das duas pessoas mais importantes da sua vida. Sofia teria amado aquele momento, teria amado ver como ele havia finalmente encontrado sua família, não através de sangue ou genes, mas através de escolha e amor. "Helena", disse de repente, se afastando ligeiramente para olhar nos olhos dela, "tem uma coisa que preciso te falar." "O quê?" Rafael respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que vinham crescendo no seu coração há semanas. "Eu te amo." As palavras saíram simples, diretas, carregadas de verdade absoluta. "Amo você, amo o Miguel, amo a família que nos tornamos." Helena sentiu o coração parar por um momento. "Rafael, sei que nossa história começou de uma forma inusitada. Sei que as pessoas vão questionar, vão dizer que aconteceu rápido demais ou pelas razões erradas." Rafael segurou o olhar dela. "Mas eu sei o que sinto, e sei que quero passar o resto da minha vida cuidando de vocês dois." Helena sentiu lágrimas queimando os olhos novamente. Eram tantas emoções, gratidão, amor, esperança, um pouquinho de medo do futuro. "Eu também te amo", disse finalmente, a voz quebrada de emoção. "Mais do que achei que seria possível." Rafael sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Então, casa comigo", disse, não como pergunta, mas como uma declaração natural do que ambos sabiam que ia acontecer. "Sim", respondeu Helena sem hesitar. "Sim, eu caso." Miguel escolheu aquele momento para acordar e fazer um pequeno som de contentamento, como se aprovasse a decisão dos adultos ao seu redor. Eles riram, ainda abraçados, ainda segurando o bebê entre eles. 6 meses depois, Helena caminhava pelo corredor de uma pequena igreja, usando um vestido simples, mas elegante, carregando um buquê de rosas brancas, não para vender, mas para celebrar. Rafael a esperava no altar, elegante num terno azul marinho, os olhos brilhando de felicidade. Miguel dormia tranquilo no colo da madrinha, um bebê saudável e sorridente que já engatinhava e balbuciava "papai" quando via Rafael. Quando Helena chegou ao altar e pegou a mão estendida de Rafael, ela olhou para trás por um momento. Podia ver, através das portas abertas da igreja, a rua onde tudo começou. A esquina onde vendia flores na chuva, onde tocou o fundo, mas se recusou a desistir. Agora, em vez de vender flores na chuva, ela estava carregando flores para celebrar o amor. Em vez de estar sozinha contra o mundo, tinha uma família que a amava incondicionalmente. "Pronta?" perguntou Rafael baixinho. Helena o encarou. O homem que havia parado seu carro numa tarde chuvosa e mudado sua vida para sempre. O homem que viu nela não uma mulher desesperada, mas uma pessoa que merecia ser amada. "Pronta", disse, apertando a mão dele. E juntos caminharam em direção ao futuro que construiriam lado a lado. Nunca mais venderiam nada na rua.
Agora tinham tudo o que sempre quiseram, um ao outro Miguel, e a certeza de que o amor, quando verdadeiro, realmente pode mudar destinos. Fim.